E aí, pessoal? No vídeo de hoje eu vou trazer os resultados do segundo trimestre de 2026 da Braskem, ticker BRKM5. E já adianto, esse não é um trimestre qualquer. A companhia entrou formalmente em um processo de reestruturação de dívida. Vamos entender os números e, principalmente, o que isso significa para quem é acionista. Olhando de forma isolada, os números operacionais até impressionam. A receita líquida foi de 21,7 bilhões de reais, uma alta de 40% sobre o trimestre anterior. O EBITDA recorrente saltou de 1 bilhão para 5,25 bilhões de reais, enquanto a margem passou de 6% para 24%. O lucro líquido foi de 3,3 bilhões de reais, revertendo o prejuízo registrado no ano passado. O principal motivo foi o conflito no Oriente Médio, que provocou uma forte alta nos preços de nafta e resinas no mercado internacional. Só que, como vocês vão ver, esse não é o fato mais importante do trimestre. E aqui está o ponto central. No fim de junho de 2026, a Justiça de São Paulo deferiu uma tutela de urgência cautelar solicitada pela própria Braskem, suspendendo por 60 dias qualquer execução de credores. No mesmo dia, a companhia entrou com um Chapter 15 nos Estados Unidos, e a Corte Americana também concedeu proteção preliminar. Depois desse período de carência, já a partir de julho, portanto fora da janela deste relatório, a Braskem entrou em default técnico sobre parte das suas obrigações. E o pior, as propostas apresentadas pelos credores até agora são apenas indicativas. Não existe um acordo fechado. Além disso, a Braskem Idesa, no México, já está em default desde novembro de 2025. Voltando aos números, a receita foi de 21,7 bilhões de reais, enquanto o lucro líquido atribuível aos acionistas chegou a 3,3 bilhões. O lucro bruto saltou 383% no trimestre, puxado pelos spreads internacionais. A companhia também teve uma ajuda extra de 115 milhões de dólares em créditos de PIS e COFINS relacionados ao REIQ insumos. Por outro lado, o resultado financeiro voltou a ficar negativo, em 494 milhões de reais, porque a variação cambial foi menos favorável do que no trimestre anterior. O EBITDA recorrente foi de 5,25 bilhões de reais, com margem de 24%. Praticamente todo esse salto, de 876 milhões de reais, veio da margem de contribuição. Ou seja, dos spreads de resinas e produtos químicos, que chegaram a subir 98% em relação ao primeiro trimestre. Câmbio, volume e despesas tiveram efeitos marginais. Por segmento, o Brasil e a América do Sul foram o grande destaque, com EBITDA de 869 milhões de dólares e margem de 27%. Estados Unidos e Europa entregaram 147 milhões de dólares, com a margem de polipropileno subindo 28%. Já o México, apesar de o spread de polietileno ter disparado 73%, teve queda na taxa de utilização para 43%. Isso limitou o resultado a 57 milhões de dólares. Do lado do caixa, a notícia é positiva. A geração operacional foi de 1,93 bilhão de reais, revertendo 2 trimestres consecutivos de consumo de caixa. Mas atenção, o capital de giro consumiu 2,76 bilhões de reais, principalmente por causa da volatilidade das matérias-primas e do aumento dos estoques. Também houve um desembolso de 241 milhões de reais relacionado ao evento geológico de Alagoas. E aqui mora um detalhe importante. A alavancagem caiu de 18,18 vezes para 6,74 vezes a relação entre dívida líquida e EBITDA. Só que essa queda não aconteceu porque a empresa pagou dívida. Ela aconteceu principalmente porque o EBITDA dos últimos 12 meses subiu fortemente. Na verdade, a dívida líquida ajustada aumentou 24% em um ano, chegando a 9,43 bilhões de dólares. E o caixa disponível é de apenas 1,15 bilhão de dólares. O mercado também já está precificando esse risco. A ação BRKM5 encerrou o trimestre em R$ 6,36, com retorno total negativo de 32% no período. Mas o dado mais revelador está nos bondes. O título com vencimento em 2028 estava sendo negociado com yield próximo de 41% ao ano. Toda a curva de dívida da Braskem está apresentando yields compatíveis com uma situação de distressed debt. Além disso, Fitch e S&P rebaixaram o rating global da companhia para C e D, respectivamente.
Agora, olhando para os pontos positivos. Os spreads internacionais elevaram as margens em todos os segmentos. O caixa operacional voltou a ser positivo. Os créditos fiscais do REIQ continuam ajudando. O Brasil alcançou margem EBITDA de 27%. E o programa de compensação de Alagoas já realocou 99,9% dos moradores afetados. Mas os riscos são muito maiores e precisam ser considerados. A companhia apresenta patrimônio líquido negativo de 13,1 bilhões de reais. O default técnico já está em curso desde julho. Os ratings estão em níveis extremamente baixos. Ainda não existe uma definição sobre os termos da reestruturação, o que inclui um risco real de diluição para os acionistas atuais. E tem mais um ponto importante: os próprios spreads que sustentaram esse trimestre já estavam recuando no fim do período. E aqui eu fecho com a leitura mais honesta que dá para fazer hoje. Com patrimônio líquido negativo e uma reestruturação de dívida em aberto, não faz sentido aplicar Graham Number ou Bazin para tentar encontrar um preço justo tradicional para BRKM5 neste momento. O que faz mais sentido é olhar para o risco de crédito. A companhia apresenta EV sobre EBITDA de 8,67 vezes, alavancagem de 6,74 vezes e valor de mercado de aproximadamente 979 milhões de dólares, dentro de um enterprise value de 13,2 bilhões de dólares. Ou seja, a maior parte do valor da empresa está representada pela dívida. Isso mostra que o mercado já está precificando um risco muito elevado de perda para o acionista atual. Então o alerta é claro: enquanto a reestruturação não tiver um desenho definido, qualquer preço-alvo tradicional para BRKM5 carrega uma incerteza extrema. Eu fico por aqui. Se você tem posição em BRKM5, deixa nos comentários o que você está pensando em fazer. Até o próximo vídeo.